Olá, tudo bem? Então a gente veio aqui no local da Petiscaria dos Polacos, onde o principal foco deles é uma área de lazer, onde você tem locais para ter pedalinho, para você passar o dia na natureza, conforme a gente postou nas imagens. E também aqui nesse ambiente tem a área do restaurante, né? Onde muitas porções são servidas, porções de batata frita, carne, etc. Muitas variedades. E esse é o principal foco do local. Trazer a pessoa para ter um momento de lazer e também poder estar desfrutando com a família ali, podendo comer uma porção e estar aproveitando do dia. Então, pessoal, referente à entrevista, a gente tinha realizado aqui com a Fernanda, a proprietária do local, mas infelizmente hoje ela não está presente. Parece que ela é bem ocupada com outras atividades para poder também estar ajudando o local aqui de longe. Então, a gente vai tentar fazer por entrevista via Meet, né? E se possível, se não der, né, a gente vai fazer ele pelo WhatsApp. Mas espero que seja uma entrevista legal, que todos possam estar acompanhando. Mas é mostrar mais como o local funciona, como foi criado e como que passou, né, pelos desafios durante todo esse momento. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Thiago, eu estou aqui com a Fernanda, ela é a proprietária da Pizzaria dos Polacos, um dos empreendimentos do Caminho do Vinho, e a gente está aqui para entrevistar ela sobre o seu trabalho. Então, Fernanda, qual foi mais ou menos ali a data de abertura do empreendimento, quando ele começou? A petiscaria teve início no dia 2 de abril de 2016. Foi o nosso primeiro dia de atendimento aqui na petiscaria. Legal. Então vocês não chegaram a participar das atividades do Caminho do Vinho para desenvolver eles desde o início, né? Ele já estava presente quando vocês começaram, isso? Então, a minha família faz parte da família dos colonizadores aqui da região. A minha mãe pertencia à família Juliato e a gente não tinha o comércio ainda, aqui a lanchonete, mas a gente tinha outro comércio logo que o Caminho do Vinho se iniciou. Aí eu me casei em 2016 e a gente abriu nosso comércio aqui, hoje é Petiscaria dos Polacos. Mas a gente, desde o começo do Caminho do Vinho, nos anos, em 1999, anos 2000 mais ou menos, que quando começou o Caminho do Vinho, a gente já tinha um conhecimento e já tinha uma parceria em alguns comércios aqui sim. Legal. É, E quando a petiscaria ela foi iniciada, qual que era o objetivo principal dela no início? Anteriormente, nós tínhamos um restaurante aqui na região também, e nosso intuito principal aqui era receber famílias de forma que tivesse uma refeição mais rápida, né? Uhum. É, e nós gostávamos também muito de petiscos, então a gente adaptou nosso cardápio de uma forma que as pessoas conseguissem vir aqui ter uma refeição completa, de forma mais barata também, conseguindo vir mais Aham. vezes com a família, prestigiar o local, não só aqui a petiscaria, mas como o Caminho do Vinho como um todo, né? E, e a gente servindo sempre um serviço de qualidade, alimentos de primeira qualidade, tudo direitinho. Que legal. É, o empreendimento ele mudou desde o início, fisicamente? Ele era de um jeito, lá em 2016, só super reformas, ou sempre foi do jeito que está hoje? Não, a gente passou por adequações. É, como eu estava falando, nosso empreendimento era bem menor. Quando a gente iniciou aqui, nós trabalhávamos só eu e o meu esposo. A nossa estrutura total não chegava a 80 metros quadrados no total. Então a gente foi adequando conforme foi aumentando o movimento, a gente foi passando por adequações. Legal. E vocês têm mais ou menos algum número histórico? Assim, no início vocês tinham cerca de 10 clientes por final de semana, isso foi aumentando? Vocês têm essa noção, mais ou menos, Sim. do. No nosso primeiro final de semana, nós atendemos 4 pessoas. Uhum. Foi um sábado de tempo não muito bom e a gente atendeu 4 pessoas. Com o passar do tempo, a gente foi aumentando esse número, né? Hoje, em média, num domingo, num final de semana, vamos fazer a média, a gente atende uma média de 1.000 pessoas aqui na Mil lanchonete. pessoas. Que legal. Eu cheguei a visitar no final de semana passado o ambiente e vi que também ele é bem grande, assim, né? Dá para comportar bastante gente. Uhum. Graças a Deus estamos crescendo. Que legal. Bom, agora falando sobre a estrutura da empresa. Quantos funcionários que vocês tinham no início, lá quando vocês começaram, e quantos vocês têm atualmente? Quando a gente começou era somente eu e meu esposo. Hoje, entre taxas e funcionários registrados, nós temos um total de 12 pessoas. 12 pessoas.
E como que é dividida a função de tarefas entre esses funcionários? Cada um tem uma coisa específica ou eles ajudam no todo, como no geral? Nós temos uma setorização aqui na lanchonete. O serviço de cozinha são somente pessoas que têm o serviço, os exames de manipulação de alimento, todos os certificados necessários, e a gente não mistura. O pessoal do atendimento não se envolve no preparo de cozinha, e assim, consequentemente, o pessoal do salão não entra na cozinha para fazer preparos. Então, a gente tem uma Uhum. setorização, a gente trabalha por ambientes. A cozinha é a cozinha, o salão é o salão, cada um com suas atividades e tudo separadinho. A gente não tem essa mistura. E ainda falando sobre os funcionários, existem cargos de liderança, assim, dentro, ou é só você e o seu marido que lideram a operação inteira? Nós estamos aqui sempre nos dias de atendimento, mas a gente subdivide. Temos uma responsável pela cozinha e temos uma responsável pelo salão também. Vocês têm algum objetivo claro que assim que vocês tinham desde o início? Por exemplo, a gente criou esse empreendimento, se fosse definir uma frase, seria para atender pessoas bem, ou vocês têm uma missão dessa? Nós temos uma missão, sim. Como é algo que já vem de família, a minha falecida mãe e meu falecido pai sempre falavam para nós que tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com excelência. Então, o nosso principal objetivo é atender bem e servir comidas de primeira qualidade, sempre com materiais de primeira qualidade para o nosso cliente, com o intuito de que ele volte, não que ele seja só um cliente passante que venha somente uma vez. Legal, muito bom. E quando vocês contratam funcionários, vocês treinam eles ou eles começam direto? A gente sempre faz uma adequação, um treinamento, né? A gente pede para que ele venha um dia que seja um movimento mais tranquilo para a gente conseguir passar como funciona a casa. A gente faz um pré-treinamento, sim. Legal. E vocês utilizam a tecnologia em algumas operações, no sentido de ter um sistema, ter algum site, assim? Nós temos aqui na petiscaria, nós trabalhamos com aplicativos para atendimento, né? São sistemas, no caso, para fazer a retirada de pedidos direto nas mesas. E esse mesmo pedido ele é enviado por Wi-Fi para as impressoras. Então, cada setor, digamos assim, o bar recebe seu pedido, a cozinha recebe seu pedido. Então, a gente tem, sim, a utilização da tecnologia. Legal. E vocês têm alguma política de sustentabilidade dentro da empresa de vocês? A gente separa, sim. A gente tem aqui na região não existe, na região inteira não, mas aqui na parte da petiscaria nós não temos saneamento básico, digamos assim, não tem Sanepar. Então a gente tem caixas de tratamento também. Nós fazemos a separação de resíduos, todo o óleo de cozinha que é utilizado aqui na petiscaria. Tem uma empresa que vem fazer o recolhimento dele a cada 30 dias. E tem todos os certificados e tudo. Também os materiais reciclados, latinhas, papelão, vidro, a gente sempre faz a separação, que na segunda-feira tem um rapaz que mora aqui na região, que ele vem e faz a coleta desses materiais. Legal. E daí, sobre a questão financeira, você e o seu marido que são os responsáveis financeiros ou vocês têm alguma contabilidade e um responsável financeiro assim, que cuida disso? Nós fazemos a contabilidade interna. Nós temos uma empresa que é responsável por fazer a parte da contabilidade final, digamos assim. A gente tem uma empresa responsável por isso. Bom. E vocês têm alguma parceria com algum fornecedor do Caminho do Vinho? Ou vocês trabalham por conta aí? Assim, nós aqui da petiscaria, nós temos parceria com vários empreendimentos aqui do Caminho do Vinho. Temos a Salameria Politano, que eles fornecem material para nós aqui. Temos o Vinhos do Italiano, tem o vinho do Irmão Juliato, tem o Pesque do Cachimbo também, que é parceiro nosso. Tem vários empreendimentos aqui que a gente está sempre trocando produtos, digamos assim, e adquirindo o produto deles para venda aqui na lanchonete também. Legal. E ali no início da entrevista, eu conversei com vocês sobre a expansão, né? E vocês falam que vocês vão aumentando o local físico à medida que os clientes novos chegam. Vocês têm, assim, por exemplo, hoje vocês falaram que vocês atendem 1.000 clientes por final de semana em média. Vocês têm uma meta de tipo assim, a gente só vai expandir mais agora quando for 1.500 ou quando for 2.000?
Na verdade, assim, a gente tem alguns projetos em mente, não só por questão de demanda de público, a gente tem alguns projetos não só em mente, mas no papel também, de anualmente a gente fazer algumas ampliações. Inclusive, no ano que vem, a gente já tem alguns projetos que a gente vai colocar em prática para ir aumentando. Não só por questão de que, vamos atender 1.000 clientes, a gente precisa atender. Lógico, o nosso intuito é atender mais pessoas, lógico. Uhum. Mas a gente sempre vai fazendo essas melhorias e ampliando os locais de atendimento conforme a gente acha que vai ficando melhor também. Não só por questão de público. Maravilha. E vocês têm algum certificado de qualidade, ganharam algum prêmio já dentro do Caminho do Vinho? Olha, aqui na petiscaria nós não ainda nenhum prêmio, nenhum concurso a gente não participou, na verdade. Não, mentira. Teve um concurso que a gente participou, que era o Festival do Peixe, que era desenvolvido aqui em São José dos Pinhais, desenvolvido pela prefeitura. A gente participou também e ficou entre os primeiros. Mas que nem o Festival Bogumê e tal, a gente nunca chegou a se inscrever para participar. Uma última pergunta sobre também a estrutura. Vocês atendem clientes que vêm de fora, que, por exemplo, que falam espanhol, às vezes inglês, assim, ou é mais o público brasileiro que frequenta o Caminho do Vinho? Então, a demanda hoje do Caminho do Vinho, o público estrangeiro, eu não sei se chega a 3%. É um público que não tem muito alvo, digamos assim, no Caminho do Vinho. São pouquíssimas as vezes que eu vi estrangeiros aqui na região. E olha que eu já estou aqui no Caminho do Vinho desde os anos 2000, então faz 20 e poucos anos. Com o comércio aqui, a gente já está com 14 para 15 anos. E foram pouquíssimas as vezes que a gente recebeu estrangeiros. A gente recebe muito pessoas de outros estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio, Espírito Santo, mais pessoal da região sudeste, centro-oeste ali. A gente recebe muito, mas estrangeiros são poucos. Mesmo até porque o aeroporto agora que está começando a receber voos internacionais, né? Eu Entendi. acredito que a partir disso, a partir do ano que vem ou no outro que saem umas pistas internacionais, acabam tendo uma maior demanda de pessoas estrangeiros. Depois de fora, entendi. E agora falando sobre o último tema da empresa, os desafios. Vocês têm desafios, muitos desafios que vocês enfrentam, algumas coisas específicas assim, ou é mais sazonal? Olha, eu vou te falar que atualmente tem sido um grande desafio você conseguir segurar os preços dos materiais. É algo que semanalmente vem sofrendo alterações e vem interferindo diretamente no nosso atendimento. Porque, querendo ou não, o custo da mercadoria subindo, a gente teria que repassar para o cliente. Uhum. Então, acaba interferindo um tanto no movimento. Problemas, toda empresa tem, lógico, né? Falta funcionário, falta isso, falta aquilo. Mas, assim, a gente tenta de todas as formas driblar esse tipo de problema. Mas sempre vai ter. Principalmente o que impactua muito hoje é a questão do custo da mercadoria. Hoje tem sido algo que recorrentemente tem interferido bastante na questão de produto final, digamos assim. Entendi. E a empresa ela sofre muita adaptação por conta do mercado. Por exemplo, agora vocês vão ter que parar de vender tal produto no restaurante para começar a vender outro, assim, ou é mais, não sofre muita alteração? Nós normalmente fazemos alterações frequentes no nosso cardápio, mas não por questão também por questão climática, que no inverno nós servimos sopas, temos fundi e tal, então a gente faz uma adaptação no nosso cardápio. Mas a gente tem a demanda anual, como é que eu vou te explicar? A gente sempre faz alterações durante o ano, não somente por questões climáticas, mas sempre para o cliente ter um produto diferenciado, para ele vir até aqui e ele entender assim, vou lá na petiscaria, essa semana sempre vai ter alguma coisinha diferente. Então a gente tem sempre fazendo alterações. A gente tem os carros-chefes, que nem são os pratos à base de peixe. Isso normalmente a gente não altera muito, porque tem pessoas que vêm especificamente para comer isso. Mas os demais itens a gente consegue fazer alterações sim. Legal. E com a pandemia do Covid-19, vocês sofreram muito, teve um impacto grande, assim? Teve alguma mudança que permaneceu depois que ela acabou? Eu vou te falar que a pandemia foi algo que ensinou muito a gente a
aprender a mexer com pessoas, apesar de que muitas pessoas não aprenderam muito com a pandemia, mas enfim. Uhum. A gente sofreu principalmente quando começou a pandemia em 2019, 2020, na verdade, né? Porque foi dado o pontapé inicial no dia 12 de março. A gente teve que ficar praticamente 4 meses fechados aqui na Uhum. lanchonete, não só na lanchonete, mas o caminho do vinho todo. Então a gente teve um grande impacto, porque além da nossa família que depende da lanchonete para viver, tem muitas pessoas que trabalham conosco que também tiveram a renda delas afetada. Mas teve uma perca significativa de clientes no começo. Agora está voltando, mas teve os 2 primeiros anos depois da pandemia foram anos que foram bem difíceis, assim, teve uma queda de 25 a 30% de público, mais ou menos. Entendi. E nessa queda, vocês tiveram alguma estratégia específica, assim, para atrair novos clientes? Talvez focar na rede social, ou coisas A gente específicas? passou por adequações, a gente entrou com mais força, tanto no Instagram quanto no Facebook, e fizemos algumas promoções também. Isso a gente viu que deu um certo retorno, sabe? Uhum. Mas a gente teve que buscar meios digitais, sim. Vocês sofrem alguma dificuldade, assim, por burocracia, que às vezes é imposta, o caminho do vinho impõe alguma lei ou alguma regra, assim, para vocês seguirem, e vocês se atrapalham com isso? O Caminho do Vinho, a instituição Caminho do Vinho, ele tem um regimento interno, sim. Um estatuto, inclusive, que ele tem algumas regras, mas que impactue diretamente no meu comércio, não, porque eu acredito que todo e qualquer órgão que tenham regras devem ser seguidas. Então, se você andar certinho e seguir o que é imposto, não, mas o que é oferecido, você acaba não tendo problemas. Lógico, desavenças dentro do contexto do caminho do vinho sempre vão haver, porque são muitas pessoas que têm ideias totalmente diferentes uma das outras. Uhum. Quanto à associação, não. Mas quanto a indivíduos que participam da associação, às vezes acontece. Mas a gente acaba contornando, porque não tem por que levar mágoa. E falando sobre mágoa, assim, nesse assunto, vocês têm alguma concorrência, assim, que às vezes vende o mesmo produto que vocês, ou não? Não, a gente tem aqui no Caminho do Vinho hoje, são 46 empreendimentos que participam da Cavim, que é a Associação do Caminho do Vinho. Hoje, nós temos concorrentes diretos que, digamos assim, que ofereçam o mesmo produto que nós. Aqui na lanchonete, nós temos seis estabelecimentos, entre restaurantes e pesca e pagas. Mas, assim, a gente sempre é muito parceiro, tanto nós quanto os outros empreendimentos. Então, assim, a gente mantém uma parceria, a gente não trata como uma concorrência, a gente Uhum. trata como uma parceria. Porque independente do meu deles servirem o mesmo produto que o meu, ou eu o mesmo produto que o deles, o tempero e o produto final sempre vai ser diferente. Então, o meu Sim, cliente ele nunca vai vir toda semana no meu comércio. Ele sempre vai em um e outro, e querendo ou não, ele sempre vai ter um rodízio. Então, eu não trato as pessoas que servem as mesmas coisas que eu aqui na lanchonete como meus concorrentes. Eu trato eles como parceiros. Até porque entendi. quando eu preciso de alguma coisa, eles sempre estão prontos para ajudar e vice-versa. Então, Maravilha. eu não trato eles como concorrentes, eu trato eles como parceiros mesmo. Perfeito. E daí falando sobre os preços, assim, vocês definem os preços por vocês mesmos, ou às vezes vocês percebem que os seus parceiros estão aumentando a demanda, assim, e se daí vocês têm um programa de fidelização, por exemplo, venha 4 vezes na semana e, enfim, ganhe uma promoção. Nós aqui na petiscaria, nós cuidamos muito com relação a valores dos produtos, até porque cada produto tem um custo, então a gente faz sempre os cálculos referentes ao nosso produto, né? Vendo a margem de lucro, a margem que a gente tem do custo do produto. Então, assim, para eu te dizer que eu vou lá no fulano e ciclano e vou ver o preço deles, a gente não trabalha dessa forma aqui. Nós temos os nossos próprios custos. Hoje em dia, a petiscaria tem um valor um pouco mais elevado do que os demais estabelecimentos, Uhum. digamos assim, em questão de porções, mas é pouquíssima diferença. Eu sei porque a gente conversa bastante com os demais empreendimentos, né? Mas é o que eu digo, eu sei o valor do meu produto, então a gente faz esse Certo, cálculo para eu conseguir passar um valor de qualidade, um produto de qualidade com um valor conivente com o que é servido. Não adianta eu querer servir um produto top com um valor super baixo que não vai dar certo. Uma coisa não combina. verdade, concordo.
E agora, caminhando para o final da entrevista, vocês têm alguma intenção de lançar algo novo assim no curto prazo ou não? Então, a gente está sempre trazendo novidades no nosso cardápio. Inclusive, no mês passado, a gente teve alguns lançamentos de produtos, de alguns parceiros também de Curitiba que trouxeram produtos para nós aqui. E nos próximos meses, a gente tem, em novembro, em outubro, agora a gente vai ter uma novidade de um produto que a gente está desenvolvendo. E em novembro, a gente também vai ter um lançamento de uma noite especial, de um cardápio totalmente diferente, que a gente vai servir Uhum. aqui. Então, sempre tem os projetos normalmente mensais de fazer algo diferente. Legal. E vocês enfrentam desafios com a logística? Se sim, como que acontece? Hoje, por ser uma região rural, aqui o Caminho do Vinho, a gente acaba enfrentando bastante problema, principalmente no recebimento de mercadorias. É, tem dias específicos de alguns fornecedores que trazem coisas para nós aqui, e, e um grande problema aqui é a comunicação, porque aonde está estabelecida a petiscaria não funciona sinal 3G nem 5G. Então, o Uhum. nosso principal problema é a comunicação com os fornecedores, mesmo fornecedores de matéria-prima, ou mesmo prestadores de serviço, né, para nós aqui da lanchonete, porque acaba tendo que se comunicar somente pelo Wi-Fi. Aí, às vezes, a pessoa não tem o Wi-Fi e o 3G não funciona, então, o que acaba prejudicando um pouco a logística. Mas, assim, os demais itens, a gente vai se encaixando conforme vai dando certo. Maravilha. E nas últimas duas perguntas da entrevista, como que você como que você enfrenta as crises, às vezes, que acontecem, assim, sabe? Por exemplo, às vezes teve uma crise muito alta, né, no governo lá, 2016, 2017, no Brasil inteiro, né, que foi quando teve o impeachment da Dilma os preços Uhum. subiram muito. Vocês sofreram muito também, ou nas crises do Covid, que nem vocês comentaram, assim, como que vocês passaram, assim, para essas crises do Brasil? Então, a questão governamental é algo que sempre pesa muito, né? Lógico, toda questão política interfere diretamente no produto final. Quando sobe a inflação, o produto sobe. Consequentemente, o produto final vai custar mais caro. Então, a gente tem que sofrer essas adequações. A gente vai nesses sobes e desces ali, porque, né, a taxa Selic também interfere muito no preço do material. Uhum. E conforme sobe, normalmente não baixa mais, então o custo vai subindo. A gente tem que ir relevando algumas coisas, absorvendo alguns valores. Não é sempre que a gente consegue acompanhar o mercado, porque realmente é um sobe e desce muito grande. Então a gente vai se adequando conforme a gente vai conseguindo, né? Se a gente levar tudo ao pé da letra, a gente não consegue manter as portas abertas. Se você não trabalhar 100% de lucro, isso não existe mais. Trabalhar com 100% de lucro é totalmente inviável. Então você acaba absorvendo um gasto aqui, um gasto ali, e vai relevando algumas coisas e vai continuando o trabalho, mas não é muito fácil, não. Independente de qual seja o governo, qual seja a gestão, mas esses altos e baixos aí, eles acabam interferindo diretamente na ordem, tanto do produto final, do consumidor final, que é os nossos clientes, tanto na compra da gente aqui, que é o intermediário. Verdade. Falando sobre a Selic, né? Nos dois governos ela teve muito parecida. No final do governo Bolsonaro estava em 14%, agora no governo Lula está 15%. Então, às vezes. Mas a É, gente vai subir para 17% até final de dezembro. Então vai ter um impacto grande. né? E para terminar, vocês têm dificuldades em manter os seus talentos, seus funcionários, assim, ou eles são, entre aspas, né, fiéis assim à empresa? Olha, nós temos, como toda e qualquer empresa, a gente sempre tem os clientes, tem os profissionais bons e os não tão bons, né? A gente sempre procura manter um padrão de atendimento e pessoas que trabalham conosco. É, como é que eu vou te explicar? Nós gostamos de tratar todo mundo bem, da melhor forma possível. Então, isso é algo que fideliza bastante nossos colaboradores. Graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe boa, com pessoas que têm o mesmo ritmo de trabalho que nós e conseguem manter um padrão legal aqui dentro da lanchonete. Legal.
E era isso a entrevista, eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Que nem eu falei, né, eu visitei o Caminho do Vinho na semana passada e realmente o empreendimento de vocês realmente é um lugar muito bonito e espero que vocês tenham sucesso nos seus próximos anos aí de petiscaria. Eu que agradeço. A Fran me falou que você esteve aqui no sábado, nós tínhamos uma viagem marcada e não conseguimos estar aqui até. Acho que você havia me mandado mensagem alguns dias antes, mas a gente estava passando por algumas reformas e alguns intempéries pessoais também, a gente não conseguiu responder. Tem bastante mensagem pendente de outros também, mas no possível a gente vai respondendo e vai fazendo. Se você precisarem de qualquer outra coisa, que precisarem vir até aqui a lanchonete, conversar pessoalmente, as portas estão abertas. Tá? Pra você.